Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo à Technic Solutions. Hoje nós vamos falar de aviários, automação para granja, para a criação de aves. E também para os profissionais que trabalham com automação, que trabalham com engenharia de modo geral. São oportunidades que eles podem buscar, fazer esses tipos de projetos de automação que são simples e podem ser aplicados aí para pequenas aviculturas, tá joia? A primeira automação que a gente vai falar é sobre o alimentador, Então, o criador, de aves, com um profissional técnico na parte elétrica na sua cidade, consegue montar um sisteminha desse de maneira barata, porque existem equipamentos mais sofisticados, mas são muito caros para o pequeno criador, tá ok? Então, falando sobre o alimentador, qual que é a importância dele, Eles controlam a quantidade de alimento, a quantidade de ração, pela hora, a determinada hora ele completa a quantidade de ração, ou pela dosagem, de maneira a garantir uma alimentação balanceada. Esse é o principal objetivo. Agora, como que a gente pode construir de uma maneira barata? Eu separei, coloquei na descrição dos vídeos alguns equipamentos. Um deles é um motor com um rotor rosca, Então o motor ele é acoplado a uma espécie de turbina que ali tem um rotorzinho de rosca que vai empurrar a ração, e ele pode ser acoplado a uma espécie de silo, Então você coloca ali cerca de 500 quilos de ração, e de tempos em tempos esse motor ele vai ser acionado e vai empurrar essa ração, Aí você acopla uma tubulação, simples, pode ser uma tubulação até de PVC, e você vai acoplando os alimentadores à extensão da sua granja ou do lugar onde você faz a criação das aves. E é um sistema assim, fica muito simples, porque com esse motor, esses canos, a canalização e o alimentador, que ele já vem pronto, é só acoplar a canalização que você fez, você economiza muito com a mão de obra, Você não vai precisar mais de uma pessoa ali fazendo o abastecimento da ração. Então esse é a nossa primeira dica. E outra coisa, quando você, para melhor fazer uma automação melhor, sensores podem ser utilizados, Sensores para identificar a força que o motor está fazendo. Se ele começar a fazer uma determinada quantidade de força, ele desliga automático, porque a gente já sabe que a tubulação está cheia. Então, você pode procurar um profissional na parte elétrica na sua cidade que ele consegue fazer essa automação, monta um quadro de comando simples para acionar esse motor e para desligar quando tiver todas as bandejas, os alimentadores cheios. Tá joia? Nós acabamos de falar da alimentação. Agora a gente vai falar um pouco da climatização. Climatização também é um fator importantíssimo, que é ali o conforto ali da criação, seja ela pela temperatura, pela umidade, o conforto térmico, de umidade e ventilação. Ou seja, a gente consegue fazer esse controle com quadro de comando, com acionamento e desacionamento. Você consegue fazer a aquisição de ventiladores e umidificadores, ou ventiladores com umidificação pela internet. E, junto com o seu profissional de confiança na sua cidade, você vai conseguir automatizar esses equipamentos com esse quadro de comando. Ou seja, você vai conseguir fazer, desde que esse profissional
tem um conhecimento básico de automação, espalhar sensores dentro do galpão, do local onde está sendo feita a criação, de maneira a você identificar como que está a umidade, como que está a temperatura, e dependendo dos valores, o ventilador ele é acionado, o umidificador ele será acionado para conseguir fazer esse controle, né? O controle da temperatura e da umidade, fazendo assim um conforto térmico, né, melhor para a criação. Agora, um outro ponto importantíssimo também é a iluminação. A iluminação a gente pode trabalhar de duas maneiras. A primeira é fazer uma automatização das cortinas, né, daquela lona que fica por fora, de maneira a ela abrir dependendo da quantidade de luz. Então, como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer até de forma simples. A gente acopla um motor elétrico, né? A gente compra um motor elétrico, acopla no eixo desse motor uma haste, de maneira que a gente já coloque, já fixe, né, essa lona nessa haste, e a maneira, quando o motor ele começar a girar, ele começar a recolher essa lona, né? A gente faz um controle do motor para ele não girar rápido, né, para não estragar a lona, e você consegue ter ali um controle da iluminação interna de forma natural. Ou seja, a gente pode comprar sensores, né, adquirir sensores, de que dependendo da quantidade de luz, né, um sensor de iluminação, dependendo da quantidade de luz que tiver dentro do ambiente, a cortina ela vai parar. Dependendo de como a iluminação ela vai começar a recolher, né, e parar. Dependendo de como tiver a iluminação, ela vai descer e parar. Como que a gente consegue fazer isso? Com um quadro de comandos também, né? Ele é até simples. Um sistema desse, eu sei que ele é importante na criação. Você consegue aí numa granja, aí eu vou dar um exemplo de granja de 100 metros mais ou menos, você consegue aí ter um sistema desse aí por 8, 9 mil reais. E a gente pode fazer de outra maneira, isso a gente controlando a luminosidade natural, mas a gente pode fazer também com a iluminação artificial, dependendo de como tiver a iluminação interna, né? O valor que você quer que seja desejado, que seja recomendado, é você configurar aquele valor em determinadas horas, e o controlador ele vai diminuir a potência das lâmpadas, ou seja, se ele diminuir a potência, ele vai diminuir a luminosidade. Então você consegue fazer um controle de iluminação. Tá joia? Esses são algumas das automações que eu vejo mais importantes, né, e que eu mais faço para clientes. E se você tem interesse de entender mais sobre essas automações, fique à vontade para entrar em contato. São automações simples, mas de grande impacto na produção. No mais, até mais e tudo de bom.